Alguns dias atrás, conversando com uma pessoa e eu comentava com ele, né, a respeito de algumas ferramentas para possuir, né, o arraial do inimigo, ou traduzindo aí, né, para vida prática, né, o nicho de mercado, o lugar, a área de influência que essa pessoa gostaria de ocupar. E quais eram as dicas, né, que eu poderia dar a ele para que ele pudesse conquistar, né, se posicionar diante desse grande desafio, né, que é poder aí obter, ter o seu objetivo, né, o seu sucesso alcançado. E aí então eu sempre busco dentro da palavra de Deus os subsídios, as referências. É na palavra de Deus que eu encontro, né, tudo aquilo que eu preciso. A Bíblia diz que o bom homem tira do seu bom tesouro as boas coisas. E é na palavra de Deus que é o tesouro maior que nós tiramos o bom tesouro, as boas coisas. E aí, nessa conversa, né, logicamente que a gente ouve bastante que área que ele trabalha, quais são os desafios, quais são as suas condições atuais, o que ele está fazendo, que estrutura ele tem, né? Tanto aí você faz assim como que se fosse um check-in, né? Estrutura emocional, estrutura financeira, né? Espiritual, principalmente, preste atenção nisso. Muitas pessoas elas querem entrar numa batalha, querem ser empresário, querem ter um ministério relevante, querem literalmente entrar nessa batalha aí, mas elas não querem e muitas vezes não se preparam espiritualmente. Olha aí, grava essa para você aí. Meu querido, se você não quiser dar com os burros na água, se alimente espiritualmente. A primeira chave de todas elas é essa. Ore, estude a palavra de Deus, tenha comunhão entre irmãos, pessoas saudáveis, né, sadias espiritualmente. Seja um participante, né, generoso da obra do Senhor, seja atuante, né, se posicione. Às vezes você só está no banco. Daqui uns dias eu vou falar sobre cosmovisão, sabe? Poucas pessoas talvez entendam o seu próprio chamado, seu próprio ministério, aquilo que Deus tem. E com certeza nos próximos podcasts aí eu vou te estar alinhando nessa questão aí. Mas aí, ouvindo e conversando, aí eu sempre parto do seguinte pressuposto, né? Que o grande desafio é eu, na condição humana, na condição, né, de ser vivente. Ou seja, se eu tenho que vencer, se eu tenho que romper, se eu tenho que conquistar, tudo isso vai acontecer primeiramente dentro de mim. Primeiro em mim, depois através de mim. Guarda essa chave aí. Primeiro em mim, depois através de mim. E aí, conversando, né, eu dei um posicionamento, né, uma orientação para que ele se posicionasse na vida, né, não é só na questão ministerial, ou financeira, ou profissional, é na vida, né, na família, né, nos seus relacionamentos, né, afetivos. E eu falei assim, eu vou pegar algumas lições de uma grande batalha que foi vencida e vou aplicar aí para você, tá bom? Aí eu peguei lá em Juízes 6 a história de um homem chamado Jerubaal. Jerubaal, que depois se tornou conhecido como Gideão, né? Jerubaal, ele estava malhando trigo no lagar, ele estava, né, batendo trigo no lugar onde amassa ou onde pisa as uvas para fazer vinho. E aí então apareceu um anjo para ele, nós entendemos que é uma teofania, né? O próprio Senhor Jesus, porque ele aceitou adoração, ele aceitou uma oferenda, né? E nenhum anjo pode receber adoração ou aceitar uma oferenda. E aquele homem, ele disse para ele assim, homem valoroso, homem corajoso. Porém, não era assim como Gideão se via. Gideão se via como um covarde. E a pessoa, quando ela tem uma autoimagem negativa, né? Quando ela tem um problema de autoestima, daqui uns dias eu vou falar sobre autoimagem e autoestima, vai estar aí num dos nossos próximos podcasts. A pessoa, infelizmente, ela fica limitada, ela se autolimita, né? São chamadas crenças limitantes. Ela estabelece uma crença limitante e, devido a essa crença limitante,
a forma como ela se vê, a forma como ela se enxerga, obviamente não vai produzir nela, né, nenhum tipo de vitória, vamos dizer assim, uma pessoa conseguir reverter um processo, às vezes, que está atravessando de problemas de ordem pessoais, de relacionamento, financeiro, etc. Então, ela precisa primeiro enxergar o que Deus enxerga. Guarda aí. Não é o que você enxerga que conta. O que você enxerga, muitas vezes, não quer dizer muita coisa. Você tem que buscar. Por isso que, inclusive, num podcast anterior, eu falava sobre identidade, né? De você saber quem você é em essência. Porque a maneira como Deus te enxerga é a maneira certa para que você possa se alinhar, se posicionar e vencer na vida. Não é a maneira como você se enxerga, mas é a maneira como Deus te enxerga. Porém, a maneira como você se vê é mais poderosa até mesmo do que a maneira como Deus vê você. Então você tem que se permitir, você tem que receber, né, essa identidade de vinda dos céus, vinda do Senhor. Por isso que o espiritual tem que dominar a nossa alma, e a nossa alma tem que dominar o nosso corpo. Quando o nosso corpo domina a nossa alma, ela é dilacerada, ela é todo fragmentada e o espiritual fica morto. Quando a alma ela está no governo, ela literalmente ela trucida a uma vida abundante espiritualmente, e o corpo, né, fica sofrendo aí os flagelos, as doenças, né, chamadas psicossomáticas. Por isso que o espiritual tem que governar a sua alma, e a sua alma tem que estar limpa, né? Já como no outro podcast anterior eu disse, né, você precisa estar ferido, né, na sua vida emocional, para que através dela você possa governar o seu corpo, o seu fisiológico, vamos dizer assim. Então, Deus chega para Gideão e fala assim: você é um homem forte e você é um homem valoroso. É assim que Deus via Gideão, nesse momento de Jerubaal. E a partir desse momento, ele começa a ter algumas atitudes, né? Primeiro que ele rompe com o altar de Baal que tinha na casa do pai dele. Uma pessoa que tem a sua identidade aferida, ela tem a sua individualidade agora preservada, né? Muitas vezes a gente fala: eu sou consequência do meio. Ok, você é fruto do meio, mas não somente do meio. Deus te deu um poder que está sobre todos os poderes que existem sobre a face da terra. Ele te empoderou, chama livre-arbítrio, ou seja, você tem o poder da decisão, você tem o poder das escolhas. E Gideão, a partir do momento que ele ouviu o que Deus pensava, o que Deus falava a seu respeito, a partir disso a sua individualidade começou a emanar, a manifestar, ou seja, ele foi lá e rompeu com o altar de idolatria da família dele. Ele rompeu com o altar de idolatria que estava, né, dentro da casa do seu pai. Ou seja, agora ele é um ser autônomo, né? Ele tomou as rédeas da sua vida. Então a primeira dica é essa daí. Primeiro, você tem que ter uma vida espiritual abundante para que você possa receber a sua certificação, a sua identidade, para que através da tua identidade venha criar a tua individualidade, para que você tenha autonomia, né, de decisão, de escolhas. Bem, Gideão, nesse processo, ele continua caminhando. A Bíblia diz que o Senhor mandou ele tocar a buzina, né, sobre todo Israel e convocar as pessoas para uma grande batalha contra os midianitas. E aí uma coisa que eu gostaria de firmar aqui com você nesse podcast: você precisa ser uma pessoa comunicativa. Lembrando que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Você tem que ser bom de RH. Você tem que não somente falar verbalmente, mas você precisa falar ao coração das pessoas. E para que você possa tocar o coração das pessoas, você precisa ter uma dose de empatia muito grande. Ou seja, você tem que olhar e ver a partir do prisma do outro. Segunda coisa, você tem que ter altruísmo, né? Aquela coisa de tudo que você faz, você precisa receber algum mérito, algum reconhecimento, algum pagamento. Isso não vai dar legal. Você precisa se comunicar no nível do coração. E quando você se comunica no nível do coração com as pessoas, nós falamos de altruísmo, né? Nós falamos de empatia, são ingredientes necessários para um bom relacionamento, para uma boa comunicação. Gideão tocou a buzina, né? Ou seja, ele tocou o coração da nação, ele tocou o coração das pessoas.
ele conseguiu aglutinar ele aí 32 mil homens. Que legal, puxa vida. Já é um bom resultado para quem estava, né, se sentindo o mais covarde dos covardes. Agora ele está ali numa situação interessante, onde ele pode, inclusive, né, tocar o coração das pessoas. Mas você está anotando aí ou não? Primeiro, uma vida espiritualmente abundante. Segundo, uma comunicação numa frequência certa, a comunicação onde você fala aos corações e não fala simplesmente aos ouvidos das pessoas. Sabe, as pessoas estão com muito ruído nesses dias. Inclusive, um dos jargões aqui, né, do nosso podcast é: o que me incomoda não é o ruído dos maus, mas o silêncio dos bons. E nessa caminhada juntos aqui no podcast, com certeza o Senhor vai te dar uma voz, Deus vai te dar aí uma palavra, Deus vai te dar um coração para que você possa se levantar, porque a intenção nossa é que você se posicione em Deus, que você se posicione na vida. E voltando aqui para Gideão, ele está vivendo agora um quadro, né, de autonomia, de identidade, ele está fazendo os enfrentamentos corretos, ele estabeleceu um princípio de comunicação eficaz, que é, nós estamos na era da comunicação, gente, né? Na era da informação e comunicação, guarda isso daí, né? Quem tem poder é quem tem informação, quem sabe se comunicar. Então, se você quer ser empoderado, se posicione nessa questão. Comece a melhorar nesse quesito também. Continuando a caminhada, aí ele fez todos os testes, você conhece a história, etc. Ele viu que Deus era com ele provou e viu que Deus é bom, né? As suas experiências, chamadas experiências empíricas, é que dá sustentação para você ter esse enfrentamento, para você ter esse posicionamento na vida, ok? Você precisa ter experiências, né? Deixa eu te falar uma coisa para você. Informação sem experiência não gera conhecimento. Informação sem experiência é apenas informação. Informação não produz grandes resultados. E se você quer ir mais longe, você precisa de informação mais experiência, que é igual a conhecimento, e você precisa de conhecimento mais experiência aplicada para gerar sabedoria na tua vida. É a sabedoria que vai fazer a diferença. Inclusive, num dos nossos podcasts, você vai ver que eu dou uma enfatizada, né, nessa importância, nessa relevância de ter sabedoria. Pois bem, Gideão está caminhando, fez os testes, agora tem uma vida espiritual, agora foi aferido na identidade de quem ele era, como Deus via ele, um homem forte, um homem valoroso. Obviamente que esse processo está acontecendo, ele comunicou com as pessoas, de coração para coração, da forma certa, e aí ele vai para o embate, né? Chega o grande dia da batalha, e é aí que eu quero que você se posicione, aqui que eu quero chegar com você, né? O momento do enfrentamento, o momento onde você vai conseguir entrar no arraial do inimigo, onde você vai entrar naquela área no mercado, ou no teu chamado, no teu ministério, até porque a adoração é 24 horas, ou seja, tudo é adoração, e nós entendemos que aonde Deus vai te colocar, ali é onde você vai ser um ministro, aonde você vai emanar a paternidade de Deus, a identidade de filho que você tem. E aí o que acontece? Ele se posiciona. Lembrando que ele teve uma vida espiritual agora, abundante, ele se posicionou como um ser autônomo, né? Fazendo as suas escolhas, tomando as suas decisões por causa da sua identidade. Agora, depois desse processo, ele está comunicando uma frequência correta. Preste atenção, tem muita gente se comunicando na frequência errada. Você tem que ajustar a frequência para se comunicar de forma efetiva, de forma eficaz. E aí, então, vem um embate, e Deus dá uma estratégia para Gideão, né? Ele manda o pessoal descer na água e prova todo mundo. Olha, deixa eu falar uma frase aqui para você que, de repente, muitas vezes não se sente pronto, preparado para obter, né? Para conquistar, para viver. A palavra é essa, viver os sonhos de Deus, viver o plano de Deus na sua vida. Um com Deus é maioria. Mas Deus com um é covardia. É isso aí. Um com Deus é maioria. E Deus com um é covardia. Ok? Um com Deus é maioria. Deus com um é covardia.
E Gideão, ele está vivenciando o centro da perfeita vontade. Ele está na crista da onda ali, ele está surfando na onda que Jeová produziu para ele. O grande Yahvé, o Deus eterno, o Deus criador, e agora ele está ali posicionado. Entendeu? Vai dar o start. Mas você entendeu a caminhada que você precisa desenvolver, que você precisa aprender e vivenciar para que você, de fato, possa partir para o enfrentamento? E aí, então, ele desceu o pessoal na água, colocou tem mais um aí, hein? Ele falou, quem for covarde vai embora, quem for medroso vai embora, sabe? Às vezes a gente coloca as nossas expectativas nos lugares errados. Gostaria de falar isso com você. Nunca coloque suas expectativas nos lugares errados. Coloque suas expectativas em Deus. Sabe, Gideão falou, quem for medroso, quem for mentiroso, quem for covarde, não precisa ficar aqui. Todo mundo foi embora, exceção 10 mil, 22 mil partiu para suas casas, foi embora. E aí? Então, meu querido, vamos aferir isso também? Você tem que alinhar suas expectativas na vida, para que você tenha um posicionamento correto. Posicionamento correto na vida fala de expectativas alinhadas. E o que ocorre dentro desse processo? O Gideão, ele passa pelo processo da água agora com os 10 mil, 9.700 não estão hábeis, não estão habilitados, porque lhes faltavam algumas coisas, e já eu vou te dar os ingredientes, e ele alinha 300 homens que ficam do lado dele. E Deus disse para ele assim, Gideão, você vai pegar um cântaro, você vai pegar uma tocha de fogo e uma buzina. Todo mundo vai subir na montanha e vai ficar no cume da montanha, por exemplo. Vamos pegar aqui os elementos aí e vamos colocar de forma prática dentro da nossa vida, no dia a dia, e você que vai se posicionar. Primeiro, que não é quantidade, é qualidade. Às vezes o menos é mais. Grava essa aí, eu sempre falo isso, pessoal. Gente, estamos trabalhando aqui, será que a gente está sendo produzente? Será que menos não é mais? Então você tem que saber quem são os seus parceiros, né? Quem são as pessoas que vão compor com você. Segunda coisa, né? Subiram no cume da montanha. Olha, os covardes voltaram para casa, lembra disso? Pessoas que não se posicionam, pessoas que são covardes, que têm medo de assumir a sua posição, seu lugar em Deus, seu lugar no reino, né? Que não estão dispostos a ir por cume da montanha. Você sabe que subir uma montanha dá trabalho, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas lá embaixo, lá no vale, lá do outro lado está o arraial que nós vamos e devemos conquistar. É o que Deus tem para nós, o nicho de mercado, o ministério. Mas primeiro, meu querido, eu vou te dizer uma coisa, você vai ter que aprender a subir a sua montanha. E se você não estiver em Deus, se você não tiver uma identidade, né, que gere autonomia, se você não conseguiu desenvolver uma comunicação na frequência certa, de forma eficaz, se você ainda não alinhou as suas expectativas, olha quanta chave, acho que eu vou parar por aqui, hein? O que você acha aí? Rodrigão? Vou ou paro para o próximo episódio? Continua, tá ótimo aí. Tá vendo aí, gente? O pessoal tá querendo que continua. Então tá, eu vou continuar mais um pouquinho com você e vou te dar, então, as ferramentas para que você possa conquistar aquilo que você tanto busca em Deus, né? Lembra que tudo começa em Deus. O que começa em Deus, termina em Deus. E vamos lá. Então, Gideão, ele levou 300 homens a subir na montanha. Cada pessoa tem que subir a sua montanha. Cada pessoa tem que chegar no cume da montanha. Essas pessoas que você está lutando, que está trabalhando do teu lado, tem que ter os mesmos objetivos, os mesmos valores, né? A vida para eles tem que fazer o mesmo sentido. E Deus deu um cântaro vazio, uma tocha de fogo e uma buzina. Esses 3 elementos são os elementos que vão estabelecer a manifestação da glória de Deus na sua vida. Cântaro vazio fala de o esvaziar-se de si mesmo. Cântaro vazio fala de dependência de Deus. Cântaro vazio fala de humildade, esvaziar-se de si mesmo. Eu gosto muito de uma passagem de um Rabboni e de um Talmidim, e o Rabboni colocou uma xícara de chá para ele e outra para o Talmidim, e os dois começaram a conversar, e o Talmidim falava pra caramba, e o Rabboni foi tomando chá,
E aí ele esvaziou a xícara e o Talmidim falando ali, o discípulo falando sem parar, e o Rabone olhou para ele e falou assim: filho, esvazie a xícara. Ou seja, para você ser cheio, primeiro você tem que esvaziar-se. Para você ser cheio, você precisa esvaziar-se. Muitas vezes você tem que abrir mão desse teu ego, dessa sua arrogância, dessa sua prepotência, né? Como eu disse, né? Muitas pessoas vivem muito autoafirmação, autossuficiência, cântaro vazio, sandália da humildade, dependência, pronto para aprender. Deixa eu falar uma coisa aqui, vou abrir essa porta aqui para você entrar nela comigo. Vem comigo. Cara, o mundo hoje é dos alunos, é daquelas pessoas que querem aprender. O conhecimento ele está dobrando ano após ano, o conhecimento da humanidade, não é o meu conhecimento. Tudo que foi produzido durante todos os milênios até aqui, hoje, em um ano dobra. E isso vai acontecer nos próximos anos. Você está preparado para esse desafio? Você é daquelas pessoas que está pronto para se esvaziar-se, para se encher novamente, para se permitir encher novamente? Então, cântaro vazio, cara. Ou seja, você esvaziar-se, né, do teu ego, despojar do velho homem, uau, né? Colocar a sandalinha aí da humildade, ser uma pessoa que está pronto a aprender. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender com um bebê e com um ancião, a gente tem que contemplar a natureza, os animais e sempre tirar uma lição daquilo que a gente vê, né? E é assim que funciona, ou seja, tem que ter um cântaro vazio. Quer vencer? Sim ou não? Cântaro vazio na mão. Cântaro vazio na vida. Número 2, uma tocha. O que significa tocha? O fogo do Espírito Santo. Amém, eu creio. E tem que ter mesmo, porque sem o Espírito, a palavra diz que ele é o Consolador. É ele que vai, no momento de, sabe, que você está fraco, no momento que você está pensando em desistir, no momento que você não tem forças, que você não tem alegria, ele vai vir e vai te empoderar, ele vai te colocar em pé, ele vai te posicionar, né, psicoemocional e, obviamente, o teu espiritual que vai estar fazendo isso com você. Mas também fogo fala de paixão, sabe? Paixão, fogo, paixão. E tem muitas pessoas que elas focam a sua paixão no lugar errado, sabe? Você não nasceu para fazer tudo, você nasceu para fazer coisas e coisas específicas. Quando você faz coisas onde você não tem paixão, onde você não tem fogo, você vive cansado, você vive desanimado, você acorda, mais uma segunda-feira, né? A segunda-feira se transforma o pior dia da tua semana, o melhor dia da tua semana é sexta-feira. Olha, deixa eu falar uma coisa para ti, se a sexta-feira for o teu melhor dia, meu querido, cuidado. Sabe, no meu caso, o meu melhor dia é o domingo, porque é o primeiro dia da semana, eu sou um líder espiritual, eu sou um pastor, eu ministro a igreja, eu ministro a pessoas no domingo, primeiro dia da semana, eu já começo a semana, o meu domingo consagrando ao Senhor. Então vai lá, pega essa para você, o primeiro dia da semana não é segunda, é domingo, comece o seu domingo com entusiasmo, vindo para a casa de Deus, adorando, louvando, sendo generoso. Guarda isso para você. Pessoas que vivem, sabe, sem generosidade, essa pessoa nunca vai crescer na vida, porque ela sente que tudo, o mundo ainda é devedor a ela, e ela não tem gratidão por nada que Deus deu a ela. Cara, coloca gratidão, coloca paixão na sua vida. Se você fizer o que você gosta, se você fizer o que você ama, você não vai trabalhar, você vai se divertir, você vai se alegrar. Eu gosto muito de uma analogia do peixe, né? O peixe, se você tirar ele fora da água, ele parece um imbecil. Mas se você coloca ele dentro da água, o ambiente dele, o lugar dele, quanto mais ele nada, mais vida ele gera, né? No seu organismo, vamos dizer assim. Ou seja, cara, você é um peixe que nasceu para viver na água, em uma água específica, se é do mar, se é de lagoa, se é de rio, não sei. Mas você tem um lugar específico. Então, você precisa ter paixão. O cântaro tem que estar vazio, né? O ego, né? A arrogância, a prepotência, né? A soberba tem que sair fora, tem que mandar embora esse negócio. E você tem que ter cântaro vazio, mas você tem que ter paixão. A paixão vai te impulsionar, vai te levantar. A paixão vai fazer com que as horas passem e você nem perceba. A paixão vai fazer com que você não se canse,
que você seja renovado, porque ela vai te alimentar. O fogo do Espírito vai fazer isso em você, vai abrir os teus olhos e mostrar para você aonde é que você tem que canalizar esse potencial todo, essa paixão toda na sua vida. Você tem um chamado específico, você tem um propósito, Deus tem um plano em você. O terceiro ponto é uma buzina, né? E a buzina é o seguinte, meu querido, a Bíblia diz que a buzina ela é para dar o toque de guerra. Sabe, a Bíblia diz assim, diga ao fraco, sou forte, né? Deus chamou Gideão de que se sentia covarde de corajoso. Cara, não tenha medo de o enfrentamento, não. Vai para o mercado, vai para o ringue, vai suar a camisa. Michael Jordan dizia que é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Tem que ter buzina, tem que ter toque de guerra, tem que ter marcha, tem que ter decisão, tem que ter vontade, tem que ir para o embate, tem que ir para o corpo a corpo, tem que ir e buscar aquilo que Deus tem para você. Você tem que tocar a buzina, você tem que literalmente ter uma voz, você tem que ter, se fazer, né? Vamos colocar assim, o direito de ser ouvido. É isso que Deus tem para a tua vida, meu querido. O direito de você ser ouvido, você tem que conquistar. Você tem que ter esse empoderamento através de virtudes tais como a tua humildade, a tua paixão, mas também o teu caráter. Eita pipoco! Ei, podcast dos podcasts, hein? Segurou essa? Cara, sem caráter, nada vai poder dar sustentação à tua grande vitória. Você pode subir no cume da montanha, mas você não vai conseguir descer ela e tomar o arraial ali embaixo, né? O lugar onde Deus tem para você. É isso aí, você tem que ter uma força interior, uma buzina, né? Um grito dentro de você, e esse grito tem que emanar a partir de quem você é, do caráter, sabe? Essa construção que nós estamos aqui sempre dando ferramentas, ingredientes, vamos dizer assim, mas, cara, é o que você pratica que vai fazer a diferença, não é o que você ouve. Você pode ouvir 500 podcasts, né? Esse método, né? O método Jack é muito bom, é excelente, é aferido pela palavra. Porém, cara, tem que ser praticado. Aí ele toca a buzina, quebra o cântaro, a luz ilumina tudo, o cântaro tem que ser quebrado, o vaso tem que ser quebrado, a luz tem que iluminar e a buzina tem que soar alto. E a Bíblia diz que o inimigo tremeu as pernas e fugiu. Você está entendendo? Cara, às vezes você pensa que Deus vai fazer de uma forma, você idealiza uma série de formas, de maneiras, né? Que Deus vai fazer, e Deus não tem compromisso, cara, com os nossos conceitos, preconceitos, nosso paradigma. Deus tem compromisso com Ele, com a palavra dEle, com a verdade dEle. E a forma como Deus vai fazer é pertinente a Ele. Cara, cada pessoa Deus vai dar uma forma. E você vai descobrir nessa caminhada chamada desígnio, vida. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos liberando sementes poderosas sobre a tua vida, ok? Você está no meu podcast, você está recebendo do melhor de Deus, tem aí, né, os links aí, você pode nos abençoar, seja um abençoador do reino. Lembrando que essa vitória não é sua, é a vitória do Senhor. Se você entender que toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele e não é para nós mesmos, você vai ter o plano completo que se chama felicidade. O reino de Deus vai estar em você. Paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Eu sou o pastor Jack Pinas, você está no meu podcast. Curte, comente, compartilhe, inscreva-se, ative a notificação aí do sininho, manda esse podcast para frente para ajudar muitas pessoas. Estou aqui. Até a próxima semana.